Oi pessoal, gostaria de falar sobre a vitamina B12 e a via de administração. Qual a via mais indicada, a via oral ou a via muscular? Para falar sobre isso, eu gostaria de comentar dois artigos científicos. Um deles é esse aqui, foi publicado pela Cochrane. O título em inglês é esse e o título em português esse aqui: vitamina B12 oral versus vitamina B12 intramuscular para deficiência de vitamina B12. Revisão. Esse estudo foi publicado em 2018. Foi um estudo de revisão que fez uma revisão ampla da literatura e, através de toda a literatura científica, foram selecionados estudos que fizessem comparações entre o uso da vitamina B12 via oral versus o uso via intramuscular. E a partir dessa revisão foram selecionados 3 estudos, esses 3 estudos aqui: o primeiro de Kuzminski, de 1998, o segundo de Bolaman, em 2013, o terceiro de Sarasvati, 2012. O primeiro estudo avaliou 33 pessoas, 18 pessoas usaram uma via de administração contra 15 utilizaram outra via. O outro estudo, os outros 2 estudos analisaram 60 pessoas cada um. Esse aqui, 26 pessoas utilizando uma via, 34 a outra via. E o terceiro estudo, 30 pessoas utilizando cada uma utilizando uma via diferente. O primeiro estudo durou 4 meses, o segundo estudo 90 dias e o terceiro estudo 3 meses. Então o tempo dos estudos foi aproximado, porém as doses foram diferentes. Nós vamos ver na sequência qual a dose que cada estudo utilizou. O primeiro estudo foi utilizado 2.000 microgramas de cianocobalamina com o desjejum todos os dias por 4 meses. E a via intramuscular foi 1.000 microgramas de cianocobalamina nos dias 1, 3, 7, 10, 14, 21, 30, 60 e 90, sendo a injeção feita por uma enfermeira. Os resultados desse estudo foram os seguintes: a cobalamina sérica, a vitamina B12 sérica, ficou maior do que 300 picogramas por ml aos 4 meses em todos os pacientes que utilizaram via oral, em apenas metade daqueles que utilizaram a via intramuscular. E a vitamina B12 ficou maior que 200, obviamente todos os pacientes que utilizaram via oral e um pouco mais de pacientes que utilizaram a via intramuscular. Então vocês podem ver que a via intramuscular não foi suficiente para que todos os pacientes obtivessem níveis maiores que 300. É importante lembrar que existem vários autores, vários profissionais, vários médicos, pesquisadores, que consideram que níveis séricos adequados de cobalamina ou de vitamina B12 são aqueles maiores que 500. Então o estudo nem avaliou isso, ele só avaliou aqueles que conseguiram chegar a maior que 300, e mesmo assim, maior que 300, nem todos da via intramuscular, nas doses utilizadas, né, de 1.000 microgramas, nesses dias que foram comentados. Mesmo nessas dosagens aí não foi suficiente para que todos os pacientes, todas as pessoas que utilizaram a via intramuscular chegassem a mais de 300. No estudo de Bolaman, foi utilizado 1.000 microgramas de cianocobalamina, ampola misturada com 20 ml de suco de fruta. Foi utilizada a ampola porque naquele país, naquele ano, não tinha um comprimido de B12. Foi auto-administrado uma vez ao dia por 10 dias e após 10 dias uma vez por semana durante 4 semanas e depois uma vez por mês pelo resto da vida. Vocês podem ver que essa dosagem foi menor do que a Kuzminski e também não foi utilizada diariamente. Num determinado tempo aqui ela era utilizada uma vez por mês apenas. E a via intramuscular foi 1.000 microgramas, uma vez ao dia por 10 dias, depois de 10 dias uma vez por semana durante 4 semanas, então uma vez por mês pelo resto da vida. O Bolaman não chegou a apontar resultados da mesma forma que Kuzminski. Ele não chegou a relatar quantos pacientes responderam a essas doses. Terceiro estudo de Sarasvati, estudo mais recente de 2012, a via oral foi 1.000 microgramas de vitamina B12 por dia durante 3 meses e na intramuscular 1.000 microgramas de vitamina B12 uma vez por dia por uma semana, seguida de uma vez por semana durante 8 semanas. Então a via oral uma dose
também menor do que aquela dose utilizada por Kuzminski, e período de tempo um pouco menor. Kuzminski foi 4 meses e Sarasvati 3 meses. O que aconteceu com os pacientes aqui do Sarasvati? 27 pacientes de um total de 30 no grupo intramuscular e 20 pacientes de um total de 30 no grupo oral alcançaram mais que 200 de nível sérico de B12 após 3 meses. Então, nem todos os pacientes da via intramuscular, nem todos os pacientes da via oral conseguiram atingir maior que 200. Vocês lembrem que os resultados de Kuzminski, tanto maior que 200 todos da via oral e maior que 300 todos da via oral. Então, o estudo de Kuzminski foi o único que todos os pacientes, pelo menos de uma das vias, conseguiu atingir níveis séricos maior que 200 e maior que 300. No Sarasvati, nem os intramusculares conseguiram, nem o pessoal que usou via oral também conseguiu. Então, de acordo com esses 3 estudos aqui, parece que a dose realmente mais efetiva para que todas as pessoas que usam essa dose consigam. É claro que algumas pessoas necessitam de doses até menores, mas para que todos sejam contemplados, a dosagem de 2.000 microgramas, pelo menos por esse período que foi utilizado aqui, 3, 4 meses, parece que essa que é a dose mais efetiva. Quais foram as conclusões dos autores do estudo da Cochrane? A evidência de baixa qualidade mostra a vitamina B12 oral e intramuscular tendo efeitos similares em termos de normalização dos níveis séricos de vitamina B12, mas o tratamento oral custa menos. Encontramos evidências de baixa qualidade que a vitamina B12 oral parece tão segura quanto a vitamina B12. Ensaios adicionais devem conduzir melhores procedimentos de randomização e ocultação, recrutar mais participantes e fornecer relatórios adequados. Por que eles falam baixa qualidade? Por causa do número de estudos, apenas 3 estudos, e o número de participantes é um número pequeno, 33 em um estudo, 60 nos 2 outros estudos. Em outras áreas da literatura, existem milhares de pacientes em cada estudo, então por isso que ele diz que a evidência é pequena. Além disso, ele fala o seguinte: ensaios futuros também devem medir resultados importantes, como sinais e sintomas clínicos da deficiência de B12, a qualidade de vida relacionada, efeitos socioeconômicos e relatar eventos adversos adequadamente, preferencialmente em um ambiente de cuidados primários. Então ainda há poucas evidências que a via oral seja tão efetiva quanto a intramuscular, mas muitos médicos, muitos clínicos acabam utilizando a via oral e, ao mesmo tempo que acompanham os exames laboratoriais dos pacientes, e de acordo com a experiência clínica desses profissionais, a via oral realmente funciona. Ela faz com que os sintomas, se porventura a pessoa tem algum sintoma de deficiência, os sintomas desapareçam, e também os níveis séricos eles aumentam e favorecem a regulação do conteúdo de B12 do organismo. Outro estudo que eu gostaria de comentar a respeito desse tema é esse estudo que foi publicado na American Family Physician de 2017, cujo título é Deficiência de vitamina B12, Reconhecimento e Manejo. Uma revista médica importante como a American Family Physician. Os autores desse estudo aqui da American Family comentaram isso aqui: a administração oral de altas doses de vitamina B12, 1 a 2 mg por dia, 2 mg é equivalente a 2.000 microgramas, como nós vimos antes, e 1 mg é equivalente a 1.000 microgramas, como nós estávamos vendo antes no outro estudo. A administração oral de altas doses de B12 é tão eficaz quanto a administração intramuscular para corrigir a anemia e os sintomas neurológicos. Mais uma consideração que eles fazem é a seguinte: a terapia intramuscular leva a uma melhora mais rápida e deve ser considerada em pacientes com deficiência grave ou sintomas neurológicos graves. Alguns autores consideram deficiência grave vitamina B12 menor do que 100 picogramas por ml. E sintomas neurológicos graves, como deficiência de memória grave ou um comprometimento extenso dos nervos periféricos, como pessoas com formigamentos extensos nos membros superiores e inferiores, nas pernas, nos braços,
entre outros problemas neurológicos que são considerados graves. Era isso então, os comentários que eu gostaria de fazer a respeito da dose, da via de administração, melhor dizendo, da vitamina B12, a via oral comparada com a muscular, com a intramuscular. Como eu falei, ainda não há evidências suficientes pelos estudos científicos feitos até então, mas muitos clínicos, muitos médicos já usam a via oral, inclusive esse pessoal aqui da American Family Physician referendando o uso da administração oral, mesmo ainda sem evidências clínicas robustas, evidências fortes. Mesmo assim, existem muitos profissionais que já usam, já indicam a via oral e consideram que ela seja tão eficaz quanto a via intramuscular. Se você gostou desse vídeo, deixe aí um joinha, assine aqui o canal se você não é assinante. Tudo de bom para você, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.